Olá a todos e todas. Vamos continuar a nossa discussão sobre limitações e dificuldades que foram enfrentadas pelo cognitivismo clássico. Em especial, vamos dar atenção para as limitações e dificuldades que foram levantadas pelo Hubert Dreyfus. Para quem não conhece, o Hubert Dreyfus é um filósofo bastante renomado na área de filosofia da mente e ciências cognitivas, mas também na tradição fenomenológica. Ele tem várias obras de interpretação do Heidegger, do Russell e do Merleau-Ponty. Bom, ele trabalhou também na década de 60 e 70 no MIT, junto, com filósofos, outros filósofos e também com expoentes, figuras da inteligência artificial, da psicologia cognitiva. Da maneira como nós vimos, se supôs que iria acontecer, as ciências cognitivas, como um intercâmbio de diversas áreas. E isso é o que foi feito lá no MIT. Embora o foco fosse mais centrado, de fato, na inteligência artificial, havia representantes de diversas áreas trabalhando em conjunto, a tentativa, então, de oferecer explicações e modelos do comportamento e da inteligência, especialmente humana. Bom, o Dreyfus ele se dedicou a tentar entender o projeto da inteligência artificial, o projeto forte da inteligência artificial, e o resultado das suas reflexões sobre os limites desse projeto, que era um projeto que visava, então, encontrar uma série de algoritmos por meio dos quais a gente iria entender toda sorte de capacidades mentais superiores, como decisão, capacidade de planejamento, raciocínio, inferência, analogias. Ele, então, condensou esses resultados desse livro que vocês veem aí, What Computers Still Can't Do. Na verdade, o still está enfatizado aí porque essa é a segunda edição, foi publicada, a terceira edição foi publicada em 92, e a primeira dela foi publicada em 72, a segunda em 79, e agora, então, essa aí em 92. Na verdade, na primeira versão não tinha o still, o título era What Computers Can't Do. Uma ênfase, então, no que ele achava que era, na época, as incapacidades, as limitações que ele via no projeto da inteligência artificial forte. Ele ainda vê algumas limitações, embora não tanto quanto aquelas que ele via na década de 70. Muita coisa aconteceu em termos de desenvolvimento da própria inteligência artificial nos anos 80, mas ele ainda acredita que há algumas limitações. E a ideia é tentar explorar um pouco aqui na nossa discussão de hoje. Então, parte do que eu vou dizer está presente nesse livro, mas também parte está presente no texto que eu passei para vocês, que é da autoria do Dreyfus, a dimensão filosófica do conexionismo. Em especial, as considerações que ele faz ali sobre a aquisição de habilidades. Isso é importante para a gente poder pensar uma certa discussão. Bom, quais são essas suposições do cognitivismo clássico? São três aqui que eu vou discutir. A suposição biológica, que o cérebro funciona como uma espécie de computador digital. A gente já falou sobre isso em semanas passadas, acho que desde a primeira, na verdade, eu venho tocando nesse ponto. É uma certa analogia entre o cérebro e o hardware, o computador digital. Uma suposição psicológica, que a mente funciona como uma espécie de processamento de informação. A analogia aqui entre a mente e o software. Já mencionei isso para vocês também. E, por fim, uma suposição epistemológica. Ela é um pouco mais fraca que a psicológica. Ela não precisa assumir que a mente, de fato, é uma espécie de processador de informação, uma espécie de algoritmo, mas que a gente pode entender o comportamento inteligente através desses modelos algoritmos, que a gente pode compreender, então, o comportamento inteligente como uma espécie de seguir regras que podem ser, então, implementadas por uma máquina. Então, essa seria a suposição epistemológica. Ela é um pouco mais fraca que a psicológica. Ela não está dizendo que a mente, de fato, opera como um processamento de informação, mas que nós podemos compreender, entender e até justificar determinados comportamentos, se queremos vê-los como inteligentes, à luz daquilo que poderia ser produzido por uma máquina que roda, digamos assim, um determinado algoritmo. Okay? Mas vamos ver os problemas com cada uma dessas suposições, tal como o Dreyfus identifica.
Bom, a suposição biológica. Como é dito, o cérebro funciona como uma espécie de computador digital. Lembra que quando nós vimos no caso da máquina de Turing, ela é uma máquina discreta. Os seus estados são bem distintos uns dos outros. Eles não estão passando um para o outro uma espécie de contínuo. Mas uma das coisas que parece que a pesquisa neurológica, né, certamente vai desvendando, na medida em que a gente vai conhecendo cada vez mais como que o cérebro funciona, é que talvez ele funcione de um modo muito mais analógico do que digital. Quando nós pegamos, né, o funcionamento dos neurônios e vemos como processa-se ali uma série de reações químicas para produzir, né, os sinais elétricos, parece que esses processos eles transitam, né, de estados uns para os outros num contínuo, em vez de serem transições puramente discretas. A própria descarga elétrica, alguns vão sustentar, é muito mais dinâmica e muito mais espelhada por uma espécie de contínuo do que simplesmente um sim ou não. O que vai surgindo, então, é que parece que o computador digital ele não parece ser um bom modelo para que a gente possa pensar como ocorrem, né, os processos cerebrais, como ocorre a comunicação de sinais elétricos e químicos entre os diversos tipos de células, neurônios, que compõem, né, o nosso cérebro. Um modelo analógico, talvez, alguns vão sugerir, seria mais correto do ponto de vista daquilo que é conhecido até então, ou mais recentemente, acerca do funcionamento do cérebro. Bom, sobre isso, duas coisas podem ser ditas. A primeira é que, bom, ainda que talvez a gente possa conceder que o cérebro tem um funcionamento mais analógico do que digital, isso não impede com que a gente tenha um modelo digital do cérebro que ele seja relativamente fiel ou mais ou menos aproximado daquilo que ocorre, né, em termos das reações químicas, das descargas elétricas, que deveriam ser entendidas enquanto funções contínuas, mas que podem ser, com uma certa margem de erro, ser compreendidas aqui por um processo discreto e que, portanto, pode ser capturado por um computador digital. Não é muito diferente, por exemplo, quando a gente pega um velocímetro, que é digital, onde ele tenta capturar as variações de velocidade, mas que no fundo, são variações analógicas, ou que passam por um contínuo, né? A variação da velocidade está num contínuo, mas, no entanto, a gente trata elas de modo digital. E não há nenhum problema grave nisso, já que as diferenças, por exemplo, de 59 para 60 km por hora, ou de 59 para 58, é suficiente para todos os propósitos práticos nos quais alguém que vai pilotar um carro se vê envolvido. A diferença que é eliminada nesse caso, que desaparece, entre 59 e 59,5 km por hora, ela desaparece num velocímetro que passa de 59 para 60, ela é absolutamente para todos os efeitos práticos, absolutamente relevante. O mesmo talvez alguém possa sustentar com respeito aqui aos modelos digitais do cérebro. Por mais que se perca, talvez, aí alguma informação no nível mais básico do funcionamento do cérebro, em termos de modelo, ainda pode ser um modelo relativamente aproximado das transições, das mudanças e dos eventos que estão ocorrendo no cérebro, mas ainda assim rico o suficiente para poder modelar o funcionamento do cérebro. Então, essa é uma resposta que pode ser dada. Claro, a ideia aqui é que o computador digital, como a gente tem um entendimento muito grande de como funciona a máquina de Turing, e ela é fácil de manipular, isso certamente fomenta a ideia de, bom, por que a gente não passa direto por um modelo analógico? Bom, porque tem virtudes em tratar o cérebro como um computador digital, em função, né, de todo o conhecimento, de toda a técnica que já se tem para poder modelar, né, digitalmente uma série de processos, em especial aqui, então, o cérebro. Por fim, podemos não ter exatamente um modelo como um computador digital, talvez nem mesmo como um computador analógico, mas podemos pensar o cérebro de uma maneira diferente, através de uma rede de conexões. É justamente isso que veio a dar no conexionismo, que é um outro projeto que nós encontramos no interior
da inteligência artificial. Na verdade, ele surgiu lá já nas décadas de 50 e 60, junto com o cognitivismo clássico, mas ele foi deixado de lado em função do sucesso que o cognitivismo clássico obteve logo no início, né, que o programa forte da inteligência artificial obteve. Então ele ficou por escanteio, digamos assim. Mas em função das dificuldades que começaram a aparecer na década de 80, com o programa forte da inteligência artificial, ele começou a ser retomado. Então, na década de 90 e até os dias de hoje, ele é um forte projeto que a gente encontra agora no interior da inteligência artificial. E aquilo que se chama de deep learning, né, as novas máquinas de aprendizagem, elas são baseadas nesse modelo conexionista. A ideia aqui é basicamente a gente vai de fato tentar modelar o cérebro de uma maneira mais próxima do modo como nós conhecemos o funcionamento dos neurônios. Então nós vamos ter no nosso modelo uma série de unidades que funcionam mais ou menos como os neurônios. Esses neurônios modelados, eles vão disparar aquilo que seria correspondente a uma carga elétrica, já que então a gente vai modelar essa interação entre os neurônios, enfim, através de cargas elétricas. Eles também vão ter um certo limiar. Então, você tem dois neurônios conectados. O fato de um neurônio estar emitindo uma certa informação para esse segundo neurônio não significa que ele já vai disparar e passar isso adiante. Ele tem um certo limiar de disparo. Não é preciso que ele precise ser suficientemente ativado para que efetivamente ele dispare uma informação. E várias outras características também dos neurônios vão ser incorporadas nesse modelo. E a gente vai pensar, então, uma rede desses neurônios conectados entre si e que vai, então, desempenhar uma série de tarefas. Essa é a ideia, né? Nós vamos treinar essas redes, treinar as conexões dos neurônios que compõem essa rede para que ela desempenhe, então, uma série de atividades cognitivas, como, por exemplo, reconhecimento de padrões, reconhecimento de figuras e várias outras tarefas também similares à de raciocínio e assim por diante. Mas, em especial, ela funciona muito bem para o reconhecimento de padrões. A gente vai treinar essa rede para que, diante, por exemplo, de um certo estímulo, a gente vai ter lá também na borda, digamos assim, dessa rede, a alimentação desses neurônios a partir de uma imagem, de uma figura que eu quero que ele reconheça. Ele vai ter uma série de outros neurônios que vão funcionar como a saída e no meio uma série de conexões. Então a ideia é que de alguma maneira a gente consiga treinar para que essa rede como um todo responda, né, a determinadas imagens que lhes são apresentadas, ou tipos de imagens que lhes são apresentadas. Em sendo bem sucedida, então a rede como um todo estaria, por exemplo, desempenhando o comportamento de reconhecer um determinado tipo de figura. Mas esse é um modelo bem diferente. Talvez mais para frente, quando a gente for discutir o enativismo, até a psicologia ecológica, a gente pode voltar para ele, mas ele não é mais exatamente o modelo tradicional da cognição clássica. Mas essa é uma outra coisa que alguém que ainda está interessado, digamos, em inteligência artificial, ainda está interessado em modelagem, pode dizer com respeito a essa suposição biológica. Não é uma defesa da suposição, porque justamente não está comprando a ideia de que o cérebro funciona como um computador digital, está oferecendo uma outra metáfora, uma outra analogia para entendermos o cérebro. Seria a das redes conexionistas. Bom, a suposição psicológica. O que diz a suposição psicológica? Ela diz o seguinte, que a mente funciona como processamento de informação, é como se fosse o algoritmo, é como se fosse o software. Lembra, a gente disse, quando estávamos introduzindo a análise computacional, que a mente pode ser caracterizada em um nível algoritmo ou computacional. Lembra daquelas distinções do Mar? A gente tem um nível computacional, ou seja, qual que é a função matemática que está sendo realizada. Quando eu estou olhando para um caixa, por exemplo, qual que é a operação que está sendo feita? A operação de soma. Eu tenho um nível para poder caracterizar, em geral, qual que é a função que está sendo desempenhada. E aí eu tenho um segundo nível, que é o nível algoritmo. Bom, como que essa computação pode ser feita? Bom, ela pode ser feita dessa maneira. Eu tenho esse algoritmo aqui para poder fazer a soma. Ou tenho esse outro algoritmo. Tem vários algoritmos, por exemplo, para a gente poder realizar soma. Uns podem ser mais eficientes e outros menos eficientes.
Uns podem exigir mais memória, outros podem exigir menos memória. E é claro que podemos selecionar um ou outro algoritmo conforme o nosso conhecimento, discutimos isso, e vem, né, a partir das neurociências. Tenta encontrar algumas estruturas que o cérebro realiza, que a gente supõe, né, que realiza aquela função computacional. A gente pode tentar encontrar estruturas aqui no algoritmo que sejam semelhantes às estruturas que estão presentes ali naquela arquitetura neuronal. Então, essas duas coisas certamente andam juntas, né? A nossa inquirição aqui computacional é de se esperar que ela seja alimentada pela pergunta, pela inquirição e investigação nas neurociências. Bom, e a ideia então é que o comportamento inteligente, no fundo, se ele pode ser explicado através de um algoritmo, que por sua vez está ali realizando uma função computacional, então no fundo, o comportamento inteligente ele é comportamento guiado por regras, né, que por sua vez são computáveis. Então todo comportamento inteligente, no fundo, ele pode ser descrito por um algoritmo que no fundo, é simplesmente a aplicação de uma série de regras. E essa é uma ideia, como o Dreyfus menciona no texto que eu passei para vocês, que já é muito antiga, que é a ideia de que, bom, a inteligibilidade do nosso comportamento, no fundo, depende de conseguirmos explicitar regras que possam subsumir esses comportamentos, que possam tornar razoáveis, racionais ou justificáveis esses comportamentos. Claro, aqui estamos falando do comportamento inteligente, não estamos falando de qualquer comportamento, nós estamos falando de comportamento irracional. Comportamento inteligente que nós queremos que seja, né, explicado, justificado, por regras gerais. Bom, mas será que essa suposição psicológica ela se mantém? Como eu já mencionei para vocês, o Dreyfus ele vem da fenomenologia, então ele tem um pé muito forte nesse campo. E através dos estudos que ele fez na fenomenologia, ele vê que, bom, talvez a descrição que a gente vai fazer para alguns das nossas atividades cognitivas, elas não possam ser entendidas em termos de ajuste a regras ou aplicação de regras. Ele vai dizer, assim como o cérebro parece ser, pelo menos em parte, um computador analógico, isso já vem então da crítica que ele já fez à primeira suposição, né, de que um computador, que o cérebro era um computador digital, ou poderia ser visto como um computador digital. Ele vai dizer também a mente pode chegar aos seus pensamentos e percepções respondendo a campos, forças, configurações e assim por diante, como na verdade nós parecemos fazer, na medida em que o nosso pensamento está aberto à descrição fenomenológica. Então ele está dizendo o seguinte, olha, eu entendo essa proposta que está sendo feita, está sendo colocada pelo cognitivismo clássico, nós vamos explicar os comportamentos através de um algoritmo que de alguma maneira produz esse comportamento. Então, no fundo, esse comportamento é uma espécie de aplicação sucessiva de regras, mas parece que quando a gente descreve o que o indivíduo está fazendo a partir de uma perspectiva fenomenológica, a gente não encontra essas regras e talvez a explicação ou a descrição que é dada daquilo que está sendo feito, ela parece justamente ignorar ou não pressupor de modo algum essa aplicação de regras. Então, para dar um exemplo, uma das coisas que nós aprendemos a fazer desde cedo é, por exemplo, nós vamos falar com uma outra pessoa, a gente sempre adota uma certa distância mínima. Mesmo se nós mesmos começamos a se aproximar demais de uma pessoa, nós já sentimos um certo desconforto, como se houvesse ali um campo de força que, de algum modo, nos joga para trás. Ou se a pessoa também se aproxima demais, nós nos sentimos absolutamente desconfortáveis. Novamente, esse campo de força nos faz dar um passo atrás. A gente sente esse desconforto, a gente sente essa presença incômoda chegando. De fato, é como se nós estivéssemos respondendo, como ele diz ali, a campos, forças, configurações. Então, essa é uma maneira de descrever uma habilidade que todos nós adquirimos muito cedo e que nós exercemos, e que a descrição do modo como nós a exercemos não parece apelar à noção de regra. Ninguém está, bom, será que eu estou a 15 centímetros do indivíduo? Não sei qual que é a distância, mais ou menos, se é 20, 30 ou 40 centímetros. Será que a gente aplica essa regra? Bom, estou a menos de 20 centímetros ou estou a mais de 20 centímetros, então eu vou recuar, eu vou me aproximar. A gente não aplica regras.
para poder, né, a gente não aplica regras para poder, digamos, ajustar a nossa distância em relação às pessoas com as quais nós estamos conversando. Parece que o modo como nós atuamos é mais como uma resposta a campos de força. Do mesmo modo como também você está andando de bicicleta e mantém um equilíbrio, você vai jogando um corpo para um lado ou para o outro, conforme a bicicleta vai pendendo para um lado ou por outro. Mas se a gente fosse descrever todos esses jogos de forças que estão atuando no momento, através de leis da física, certamente seria algo muito mais sofisticado que nós não estamos considerando quando estamos andando de bicicleta. Aliás, uma criança aprende a andar de bicicleta muito antes, obviamente, de aprender física ou de aplicar, enfim, qualquer uma daquelas leis de Newton poderiam ser usadas aqui para poder explicar como que nós mantemos o equilíbrio em cima de uma bicicleta. Então, parece que quando nós olhamos para o modo como nós resolvemos uma série de tarefas, não parece que a noção de regra seja tão fundamental, ou de algoritmos e operações, pareça ser tão crucial para poder explicar o que estamos fazendo, em comparação com outros conceitos que parecem fazer muito mais justiça, como o Dreyfus coloca aqui, a descrição, né, fenomenológica que nós faríamos das experiências que estamos tendo quando estamos resolvendo essas tarefas. Bom, ele vai continuar nessa direção se perguntando, bom, será que essa suposição, né, psicológica de que a mente pode ser equiparada ao processamento de informação e aplicação de regras, será que ela pode ser generalizada? Será que é uma hipótese que se sustenta? O que a gente tem, se a gente olha para a pesquisa na inteligência artificial, é que alguns processos cerebrais ou mentais, eles foram talvez compreendidos de um modo relativamente adequado, né, como processo sobre informação, né, como computação sobre informação. No entanto, a conclusão de que toda operação do sistema nervoso ou da mente é idêntica a uma sequência de operações elementares é um passo que não se segue desses dados que nós temos. Temos alguns casos de sucesso, talvez. Ainda assim, a gente vai disputar, ele vai disputar, o Dreyfus vai disputar. Temos alguns casos de relativo sucesso, de explicar algumas tarefas cognitivas. A gente já viu que na percepção tem uma série de estudos que tentam explicar computacionalmente a percepção, mas que são inclusive disputados pelos outros paradigmas que a gente vai ver na sequência aqui ao longo do nosso semestre. Mas ainda assumindo que eles tenham funcionado muito bem, essas explicações, dali você poderia extrair, bom, o computacionalismo ele é então verdadeiro para toda a operação mental. Todo o mental vai poder ser entendido então em termos da suposição psicológica, ou seja, todos os nossos processos mentais ou cognitivos podem ser entendidos como processamento de informação, como aplicação de regras. Bom, ele vai dizer que não, que há uma falácia aí obviamente envolvida, trivial, e que talvez a gente devesse se perguntar se os processos digitais são realmente, né, bom modelo para a mente. Ele vai dizer que a evidência empírica para essa suposição psicológica, se a gente coloca ela então como uma hipótese, ela ainda é muito fraca. Ela é restrita a alguns poucos casos bem-sucedidos, como eu disse, aquelas situações que já foram bem modeladas e que parecem explicar bem o que está acontecendo, aquela função cognitiva específica. Raciocínio por analogia, você tem lá uma série de algoritmos que foram propostos, né, para poder explicar como que funciona argumentos com base na analogia, ou como eu vinha discutindo o caso da percepção. Só que mesmo esses casos, ele vai apresentar, ele tem uma longa discussão também sobre algoritmos, que processa, por exemplo, a linguagem natural. Eles têm uma série de lacunas, uma série de dificuldades, uma série de exceções, então, que precisam ser lidadas, e nem sempre elas são, esses casos que mostram dificuldades, eles são explicitamente discutidos como uma grave dificuldade pelos teóricos da inteligência artificial. Eles mostram os casos de sucesso e escondem, digamos assim, as dificuldades, as exceções, como se elas não apontassem para um problema para a suposição psicológica, porque
a gente está lidando aqui com uma afirmação generalizada, ou seja, todos os processos mentais ou cognitivos podem ser explicados em termos de processamento de informação ou aplicação de regras. Se a gente começa a ter dificuldades, a gente diria que essa hipótese, então, do ponto de vista empírico, ela se encontra limitada, né? Como ele disse, em condições normais, essa teoria seria falseada. No entanto, o comportamento que ele vê é diferente. Embora muitos acabam reconhecendo em um momento ou outro alguma dessas dificuldades, algum desses problemas, como eu disse, no caso, algoritmos para processamento da linguagem natural, uma série de defeitos, a gente não tem ainda algoritmos que processem perfeitamente a linguagem natural. Se tivéssemos, já teríamos tradutores perfeitos. Claro, estão melhorando muito, mas mesmo pensa então no que o Dreyfus encontrava lá na década de 70, algo muito aquém do que nós encontramos hoje. Então, apesar de encontrando todos esses defeitos, a gente deveria colocar alguma suspeita, talvez, sobre essa hipótese geral. Como ele vai afirmar, né? A ausência desse tipo de preocupação separa ainda mais o trabalho de Newell e Simon da prática científica normal. Depois de observar as suas exceções, ninguém nas ciências cognitivas parece interessado em tentar explicá-las. Ao contrário, todos procuram formular, em uma nova área, generalizações grosseiramente ad hoc. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu comparo as ciências cognitivas com outras disciplinas, parece que ela está com um problema grave aqui. Porque em outras disciplinas, quando você tem uma hipótese, você infere uma série de consequências, e você não verifica essas consequências, você refuta, digamos assim, você joga fora aquela hipótese, vou trabalhar com outra, aquela hipótese ela é errada. Eu previ que determinada coisa ia acontecer, fiz o experimento, não aconteceu, então a hipótese deve ser falsa. Basicamente, é aquilo que o Popper, né, o falsificacionismo, iria, como regra metodológica, sugerir que nós fizéssemos. E, no entanto, parece que a ciência cognitiva está com uma hipótese, né, que é a suposição psicológica geral, está extraindo consequências, está apresentando uma série de algoritmos para explicar e que permite, então, prever também uma série de comportamentos. E quando encontra falhas, não volta essas falhas sobre a hipótese. Então, isso parece ser justamente uma assimetria, né, no funcionamento da disciplina, do cognitivismo clássico em especial, em relação, né, às demais disciplinas científicas. Isso pareceria ser, então, uma falha metodológica. Agora, a gente pode se perguntar, será que é assim mesmo? Vocês vão lembrar que em algumas semanas atrás, quando estava discutindo justamente a modularidade, se não me engano, e também muitas vezes enfrenta uma série de dificuldades e nem por isso os seus defensores a abandonam à primeira vista, eu mencionei o caso da teoria da gravitação e a descoberta de novos planetas, como Netuno e Plutão. Não vou redescrever todo o caso aqui, mas isso mostra também que não parece, como o Dreyfus está dizendo aqui, que a gente abandona as nossas hipóteses quando nós encontramos os primeiros percalços, as primeiras dificuldades, como aconteceu no caso da teoria da gravitação. Ela não nasceu de início já em conformidade com a empiria. Foi preciso anos, décadas, né? Para falar a verdade, mais de 100 anos para que se desenvolvesse, né, a teoria da gravitação de modo que ela pudesse ser harmoniosa com uma série de fatos conhecidos na época. Ela teve que ser desenvolvida, instrumentos tiveram que ser desenvolvidos para que se avolumasse, né, o conjunto de fenômenos que a apoiam. Vamos imaginar que o físico que descobre que Saturno não se encontra na posição que se esperava e por isso sugere o abandono da teoria da gravitação. Onde nós estaríamos hoje? Ela teria sido prematuramente abandonada. A mesma coisa pode ser dita aqui pelos cientistas da cognição. Se a gente abandona a nossa hipótese psicológica muito cedo, a gente pode estar justamente abandonando algo que nós vamos conseguir mostrar com o tempo que tem sim o alcance geral que se supõe ter. Então, por isso mesmo, alguns vão tentar fazer uma defesa que não é exatamente empírica da suposição psicológica, mas a priori. É como se fosse o resultado de uma análise do comportamento. Na verdade, a gente não precisa lançar isso como uma hipótese empírica quando a gente
pensa no que é o comportamento, a gente entende que ele pode ser descrito como resultado de um conjunto simples de instruções ou regras, ou seja, ele resulta da aplicação de regras, em especial o comportamento inteligente. Esse conjunto de instruções ele pode ser implementado em um computador, né? Ele é processamento de informação, então qualquer evento que não possa ser assim descrito, já que a gente está trabalhando aqui com uma definição, a gente vai dizer que não é um comportamento. Então, quando eu encontrar alguma coisa que eu não consigo explicar em termos de um algoritmo, eu vou dizer, bom, isso daí nem é um comportamento inteligente. Por quê? Porque eu não consigo reduzi-lo à aplicação de instruções ou regras. Como, por definição, o comportamento inteligente é a aplicação de instruções ou regras, é processamento, né, de informação, computação, né, de informação. Então, se eu não consigo encontrar uma explicação dessa para esse movimento, então, eu nem vou chamá-lo mais de um comportamento inteligente. Então, eu vou trabalhar aqui como se fosse uma espécie de definição. Basicamente é isso que ele vai colocar. Olha, claro, o uso de computador como modelo é legítimo na medida em que ele é reconhecido como uma hipótese. Mas nos escritos de Miller, Neisser e Fodor, como vimos, essa hipótese é tratada como uma verdade a priori, como se ela fosse o resultado de uma análise conceitual do comportamento. E ele está sugerindo aqui que isso seria inadequado. Bom, como não funcionou tratar a suposição psicológica como uma hipótese empírica, a reação, então vamos tratá-la como uma espécie de resultado de uma análise conceitual. E o Drive estaria sugerindo que isso parece ser bastante inadequado. Mas aí a gente volta de novo ao modo como alguns filósofos da ciência dizem que funcionam uma série de disciplinas. Eles vão dizer que, de fato, parte do núcleo duro de uma disciplina, ele é introduzido, de fato, como uma definição. Aqueles termos mais centrais constituem, digamos assim, a compreensão dos fenômenos mais fundamentais daquela disciplina, eles são introduzidos como uma definição, e quando as coisas que estão sendo investigadas não atendem àquela definição, elas são, de fato, jogadas de fora. Você vai dizer, bom, mas isso não parece, então, viciar o rendimento científico? A resposta que eles vão dizer é o seguinte, olha, enquanto a gente está num período que a gente vai chamar, aqui estou me reportando ao Thomas Kuhn, enquanto a gente está num período que a gente vai chamar de ciência normal, toda disciplina ela tem, de fato, uma série de, vou dizer assim, axiomas ou princípios que a gente não coloca em dúvida, que a gente usa eles, de fato, para iluminar a nossa investigação, para dizer como que a gente vai pesquisar, o que a gente vai olhar, para onde que a gente vai prestar atenção. Claro, a gente vai usando esses princípios que guiam a nossa investigação e vai encontrar dificuldades, vai encontrar problemas. Só que eles não vão ser suficientes no início para que a gente abandone essa ideia. Vai chegar um momento, talvez, em que esses problemas vão ser tão volumosos que aí sim a gente vai começar a pensar, bom, talvez a gente tenha que jogar fora todos aqueles princípios, e inventar a nossa disciplina aqui de novo. Mas enquanto esses problemas não são volumosos o suficiente, a gente continua na fé, digamos assim, de que os problemas que foram encontrados até então poderão ser resolvidos com mais investigação empírica, com mais instrumentos, com articulação teórica, desenvolvimento teórico da nossa disciplina. Então, num certo sentido, esse movimento que é feito aqui pelo Fodor, como ele diz aqui pelo Miller, ele não parece ser algo que destoa e que seria ilegítimo em relação ao que a gente encontra em outras disciplinas. Pelo menos segundo o relato, por exemplo, de Thomas Kuhn, toda disciplina ela iria transitar entre esse período normal, onde uma série de suposições é feita, e elas são necessárias para poder guiar a nossa investigação, e elas só vão ser questionadas num segundo momento, que é aquilo que eles chamam de um momento de revolução, pelo qual as disciplinas científicas passam, mas só quando então elas encontram uma quantidade muito grande de problemas e de dificuldades. Enquanto elas estão nessa situação de ciência normal, é assim mesmo, é como uma espécie de definição. E, por exemplo, a suposição psicológica ela deve ser encarada. E assim, essa crítica ela também padece um pouco de
justeza. Ela é razoável, mas quando a gente olha de fato, a dinâmica da investigação científica, a gente vê que talvez o Dreyfus aqui tenha forçado um pouco a barra. Bom, aí resta a suposição epistemológica. Ele vai dizer o seguinte, ele já supôs aqui que ele já tem críticas suficientes para a suposição biológica, para a suposição psicológica. Tentei mostrar que não é bem assim, mas tudo bem, vamos supor. Ele vai dizer o seguinte, mas ainda restaria, vamos supor que convenci os meus interlocutores de que aquelas duas suposições não são muito boas, ainda restaria a suposição epistemológica. O que essa suposição diria? Ela diz o seguinte, o comportamento inteligente ele pode ser produzido por regras que são seguidas por uma máquina. Você vai dizer, mas isso não é muito diferente ainda da suposição psicológica. Não, mas tem uma diferença. Por quê? Aqui a gente não está supondo que o comportamento humano inteligente seja produzido pela aplicação dessas regras. A gente só está dizendo que podemos entendê-lo ou racionalizá-lo através da aplicação de regras. Então a gente abandona um pouco a ideia de que nós vamos ter um modelo, de fato, para como que a mente funciona, mas que nós vamos conseguir produzir um comportamento inteligente através, sim, de algoritmos. Então é muito menos a ideia agora de que eu vou ter uma teoria da inteligência humana, mas que eu vou ter uma teoria da inteligência, que pode ser pelo menos explicada pelos algoritmos. Então, essa suposição ainda permaneceria. Bom, até as nossas habilidades mais práticas poderão ser assim explicadas, né? Como essa passagem do Leibniz citada pelo Dreyfus, né? As mais importantes observações e destrezas em toda a sorte de ofícios, a do sapateiro, por exemplo, até as intelectuais, a do lógico e do matemático, são ainda não escritas, mas poderão ser escritas, poderão ser, segundo essa suposição aqui epistemológica, encontrados os algoritmos por meio dos quais a gente consegue produzir um comportamento semelhante, ainda que o comportamento humano seja explicado no fundo, ou produzido, na verdade, através de outros procedimentos que não os procedimentos algorítmicos. Então, se a suposição epistemológica ela é verdadeira, ainda estaríamos interessados em racionalizar, em explicar os diversos comportamentos inteligentes. Encontrar algoritmos que fossem suficientes para explicar esses comportamentos. Aqui é importante notar uma coisa. Se essas suposições que a gente veio discutindo até então, a suposição psicológica, a suposição epistemológica, se elas estão corretas, então o corpo ele é absolutamente dispensável em uma teoria do comportamento inteligente. Lembra? Se a suposição psicológica está correta, então, na verdade, a gente tem um modelo do mental a partir de processos sobre informações, processamento de informação, aplicação de regras. Se a suposição epistemológica estiver correta, a gente vai dizer, bom, ainda que processos psicológicos não vão ser entendidos à luz desses processos algoritmos, a gente ainda assim pode explicar esses comportamentos à luz desses processos algoritmos. Eles poderiam ser produzidos, se não pela mente humana, pelo menos por uma outra máquina que responde a esses processos algoritmos. Então, no fundo, como esses processos algoritmos, eles são instanciados naquela máquina de Turing, pode ser concebida independentemente das interações que ela tem com o ambiente, então o corpo parece ser absolutamente dispensável para poder entender o comportamento inteligente. Aqui é interessante, como eu disse para vocês lá no início, quando a gente introduziu o funcionalismo, ele certamente veio com uma resposta interessante, que ao mesmo tempo evitava consequências indesejáveis do behaviorismo, mas ao mesmo tempo não precisava comprar as ideias do dualismo. E ele propunha um nível abstrato de descrição dos eventos mentais, que ao mesmo tempo não estava descolado da matéria, porque esses estados abstratamente descritos, espera-se, sejam sempre instanciados, no cérebro, em alguma matéria. Mas a ideia era justamente que os estados mentais
como essa metáfora que é utilizada do computador como um cérebro, que os estados mentais, todos eles repousam no cérebro. E que o resto do corpo humano ele é absolutamente um acessório em relação à cognição. Essa é uma ideia que, inclusive, está muito enfronhada na nossa visão de mundo, no modo como nós entendemos a cognição e a inteligência. O corpo não tem nenhum papel, digamos assim, na cognição. E isso é o que a gente vai ver que vai ser questionado duramente pela psicologia ecológica e pelo renativismo também. Então, esse é um ponto interessante de chamar a atenção que, embora o cognitivismo clássico aqui não seja dualista, tenha então se afastado, por exemplo, do dualismo cartesiano, há um sentido em que eles ainda são cartesianos, mas eu diria cartesianos materialistas, ou puramente materialistas, porque eles entendem o mental como absolutamente repousando sobre o cérebro, sobre algo que então é absolutamente interno e independente do resto que compõe o organismo como um todo. Isso a gente vai ver interessante, será realmente duramente questionado. Bom, problemas que mesmo a suposição epistemológica terá que enfrentar. É difícil explicar através de algoritmos. Então, nós não estamos mais pensando em modelos para o mente humana, estamos simplesmente tentando explicar comportamentos inteligentes através de algoritmos, através da aplicação de regras. Mas é difícil explicar como nós lidamos, como se lida com a ambiguidade, através simplesmente da aplicação de regras. Há situações em que você, por exemplo, estamos falando de reconhecimento de objetos, ou do que quer que seja, e não encontramos categorias para poder reconhecer esse objeto e precisamos inventar uma terceira. Ou quando é ambíguo, de fato, qual categoria um determinado objeto pertence. O problema é que a aplicação de regras, ela parece ser dicotômica, ou se aplica ou não se aplica. E há situações em que parece que, bom, não é claro que se aplica ou não se aplica. São situações de ambiguidade e os algoritmos têm dificuldade, né, em lidar com essa ambiguidade. O outro ponto também é que a flexibilidade do comportamento inteligente ele pode depender, de fato, da habilidade de engajar-se com a atividade prática. Pode depender da interação que o organismo tem com o seu ambiente. Isso também é, de fato, difícil de entender em termos da aplicação de regra. E é isso que ele vai sugerir no texto que eu passei para vocês, quando for analisar justamente o que é a habilidade. Né? Ele vai se perguntar, o Dreyfus, em que consiste a habilidade de um perito ou de um expert? O que ele adquire? Será que ele adquire um conjunto de regras bastante sofisticado para poder lidar com uma grande quantidade de casos? E se não for isso? Isso não gera um problema justamente até mesmo para essa suposição mais fraca, a epistemológica? Certamente. E se gera problema para essa suposição mais fraca, sem sombra de dúvida, gera problemas para a suposição mais forte, que é a psicológica. Ou seja, se a epistemológica está com problemas, a psicológica também estará. Se a psicológica está com problemas, não necessariamente a epistemológica estará. Né? Há uma relação aqui assimétrica de dependência entre essas duas suposições. Como ele está aqui sugerindo, que nós vamos encontrar alguns problemas para poder explicar o comportamento das habilidades, em termos de aplicação de regras, e isso colocará uma certa sombra sobre a suposição epistemológica. Mas então, como que a gente explica, né, a aquisição de expertise ou de perícia? É interessante, ele vai apresentar um modelo para nós que é dividido em 5 fases. Então, nós pensamos aqui um indivíduo que vai começar a aprender uma determinada habilidade, vai começar a adquirir uma certa habilidade. Então, ele é o principiante no início. Aqui é, de fato, um momento onde ele vai precisar de regras. Ele vai precisar de regras que encontram ou que determinam uma série de características que devem ser reconhecidas pelo indivíduo para que ele tome determinadas atitudes, realize determinadas ações. Então, se a gente pensa, por exemplo, o indivíduo aprendendo a dirigir, ele vai usar regras que vão dizer, bom,
de tal velocidade a tal velocidade, você usa tal marcha. Quando chegar, por exemplo, a 30 km por hora, você passa a segunda. Chegar em 50, você passa a terceira. Então, você tem regras bastante explícitas que vão identificar situações bastante específicas, onde, então, esse indivíduo terá que tomar determinadas ações. Ele vai avaliar o indivíduo que está nessa situação aí de principiante, se ele está indo bem ou se ele não está indo bem, simplesmente se ele consegue seguir essas regras. Na medida que ele não consegue seguir as regras, ele vai se ver como muito mal ainda. Na medida que ele começa a se ver seguindo as regras, ele começa a sentir que ele está começando a dominar, né, aquela habilidade. E depois a gente passa para um segundo estágio, que é então o nosso principiante avançado. Ele começa a lidar com algumas situações que estão fora daquelas regras gerais que lhe foram passadas. Ele começa, por exemplo, a passar a marcha não só porque ele está vendo que o velocímetro está em 30 km por hora, mas pelo barulho do motor. Então, ele começa a atentar para uma série de situações que aquelas regras não mencionavam. Começa a atentar para os pedestres, para os seus comportamentos. Alguns se comportam de determinada maneira, outros tipos de pedestres se comportam de outros tipos de maneiras. Ele começa a se atentar para isso, começa a regular o seu comportamento em função da presença desses outros elementos que se encontram no seu contexto. Então, ele vai ampliando, digamos assim, a quantidade de situações às quais ele consegue oferecer uma resposta. Bom, então ele entra no nível da competência. Aqui ele vai precisar organizar toda essa quantidade de situações às quais ele já começa a oferecer respostas. Ele precisa de organizá-las em algum sistema hierárquico, adotar uma espécie de plano para poder organizar essas situações e as suas ações. Bom, uma coisa que ele começa a fazer também é experimentar. Então, ele começa a se ver adotando um determinado plano. Por exemplo, quero chegar rápido num determinado destino, nosso motorista. Ele vai avaliar as suas ações conforme ele esteja conseguindo atender esse plano ou não. E aqui é interessante que é nesse nível em que ele começa a ele mesmo adotar uma certa estratégia, um certo plano, um certo jeito de dirigir, certo objetivo, né? Quero chegar rápido no meu destino, ou quero, na verdade, dirigir com muita prudência. Então, são objetivos distintos que ele começa a se colocar, o que ele pode se colocar. E o interessante é que, quando ele começa a fazer isso, ele começa a se sentir mais responsável pelos resultados da sua ação. Diferente dos outros dois níveis, em que ele é principiante, em que ele mais ou menos atua de uma maneira quase que passiva, porque tem aqueles conjuntos de regras que lhe são passadas, que ele deve obedecer. Aqui ele começa a se ver como alguém que se coloca propósitos e que se coloca planos. Ainda está obedecendo aquelas regras, mas ele está fazendo algo criativo e por isso mesmo começa a se ver como responsável. Bom, no próximo nível é o nível da proficiência. É o motorista, por exemplo, que ao se aproximar de uma curva muito rápido em um dia chuvoso, ele já decide, né, que tem algum problema e que, por exemplo, ele precisa diminuir a velocidade. E é mais do que isso, ele não vai olhar no velocímetro, por exemplo, ele vê que ele está se aproximando da curva com muita velocidade. Então, ele já passou daquele nível em que ele precisava ficar consultando, por exemplo, os instrumentos, e agora alguma das coisas que justamente precisava, então, de uma regra para que ele pudesse determinar se ele precisa fazer uma coisa ou outra. Ah, será que eu estou chegando muito rápido numa curva? Ah, deixa eu ver se eu estou aqui a 60 ou 80 km por hora. Não, ele não precisa fazer nada disso. Ele já vê, simplesmente na sua lida com a situação, que ele está correndo muito, e, portanto, decide. Aqui sim, uma tomada de decisão consciente é diminuir a velocidade. Então, muitas das coisas que ele fazia aplicando regras, agora ele já faz de um modo automático e intuitivo. E aí, então, ele vai chegar no último nível, que é justamente o nível da expertise. Aqui ele já vê o que precisa ser feito nas circunstâncias em que ele vai se encontrar,
sem precisar de reflexão e deliberação. Então, se a gente volta àquela situação lá da curva, não só ele veria, né, que ele está se aproximando da curva com uma velocidade excessiva, mas ele também tomaria uma decisão sem precisar fazer nenhuma espécie de deliberação. E praticamente é como se a gente visse um indivíduo quase que acoplado, né, ao seu ambiente ou àquela tarefa na qual ele está absolutamente imerso. O Dreyfus, por exemplo, vai dizer que um indivíduo que já tem uma expertise, e aqui é um ponto importante, né, uma expertise normalmente leva quase 10 anos para ser adquirida, a gente está falando aqui de um nível elevado na capacidade de dirigir, ou qualquer outra capacidade. A gente pensa, por exemplo, nas habilidades filosóficas também, habilidades matemáticas, enfim, qualquer tarefa, ela é normalmente adquirida nesse nível mais elevado, um processo aí que vai levar de 5 a 10 anos do exercício, né, contínuo daquela atividade. Ele vai dizer que esse indivíduo, então, que adquiriu essa expertise, por exemplo, ele é capaz de discriminar um conjunto muito grande de situações, quase 50 mil situações. E para cada uma delas uma resposta diferenciada. E mais do que isso, quando ele encontra respostas que não são exatamente idênticas às outras para as quais ele já tem uma resposta, uma dessas 50 mil, ele vai também agilmente encontrar aquelas situações que são mais semelhantes a essa nova que ele encontra e, portanto, também tomar, né, as ações correspondentes que foram tomadas naquelas situações passadas. Ou seja, ele vai encontrar respostas adequadas para essas situações novas que são similares às situações passadas. E vai fazer tudo isso de uma maneira bastante producente e sem precisar entrar naquilo que a gente chamaria de um movimento reflexivo. Então, é uma situação em que o sujeito se encontra, como eu disse, completamente imerso na sua atividade, realiza ela com eficiência, aparentemente agora, então, sem aplicar absolutamente regras e respondendo a uma quantidade de situações muito grande, respondendo diferenciadamente. Para cada uma dessas 50 mil situações, o sujeito tem, né, respostas bem discriminadas, bem distintas para essas situações. E à luz delas, ele vai conseguir dar respostas a situações novas também. E é justamente nesse momento que a gente vai ver, né, o suprassumo, digamos assim, do comportamento inteligente, seria, né, a manifestação de uma expertise. Então, o nosso motorista, ele, nesse momento, ele já vai passar a marcha, por exemplo, sem se dar conta de que ele está passando a marcha. Ele está atento, não mais para qualquer tipo de regra, ele está atento para a rua, para as pessoas, para os outros carros, para a velocidade dos outros carros, está se aproximando muito ou não está mais atento a absolutamente nada que está dentro do carro, no sentido de ficar olhando para velocímetro, para a marcha, onde é que ela se encontra e assim por diante. Não, ele está imerso na atividade de dirigir, ele não está mais pensando em como dirigir. Então, nesse sentido, ele não está mais, certamente, aplicando qualquer tipo de regra ao realizar as suas ações. Ele já incorporou a habilidade que lhe permite manifestar comportamentos adequados e não precisa absolutamente mais de nenhuma regra. Então, o que o Dreyfus vai concluir aqui não é que nós vamos adquirindo regras paulatinamente para poder lidar com mais situações à medida que a gente vai se tornando um expertise. Muito pelo contrário, a gente começa com regras como uma muleta para conseguir dar conta de alguns casos no início, já que a gente não sabia absolutamente como lidar com a situação. E a gente vai abandonando essas regras na medida que a gente vai avançando na aquisição de uma determinada habilidade. Então, a ideia de que a gente iria entender comportamento inteligente a partir da aplicação de regras, ela cai por terra. Né? Como ele conclui, à luz da teoria que nós acabamos de expor, os 5 estágios da aquisição de uma habilidade, pode-se compreender por que, de Sócrates a Feigenbaum, os engenheiros do conhecimento tiveram tanta dificuldade de obter do expert uma explicação das regras que ele utiliza. É bem simples, porque o expert não aplica a regra. Depois ele continua. Nenhum conjunto de regras e fatos pode capturar o entendimento que o expert possui depois que ele reteve a experiência de resultados reais de dezenas de milhares de situações. Bom, aqui 2 comentários, então.
O Dreyfus, está concluindo aqui o seu texto, as suas reflexões, dizendo que, olha, se a gente olha para o modelo, então, de como nós adquirimos as nossas habilidades, motorista, habilidades filosóficas de raciocínio e assim por diante, e como que a gente vai se tornando um perito nessas habilidades, a gente vê que a gente passa de uma situação em que a gente aplicava regras para uma situação em que a gente não aplica regras. Uma situação em que a gente é diretamente sensível já às diferentes situações e responde a elas adequadamente. Então cai por terra, inclusive, a tese mais fraca, a suposição mais fraca, diria que a gente vai explicar esses comportamentos em função da aplicação de regra. Parece que não, justamente que essas pessoas não estão mais aplicando regras. Mas aí a gente pode dizer o seguinte, bom, do ponto de vista daquilo que o sujeito está fazendo, do ponto de vista da fenomenologia, ou seja, de como seus processos mentais estão se dando, então se a gente lembra da suposição psicológica, de fato, parece que esses indivíduos não estão aplicando regras. No entanto, concluir disso que não seja possível explicar esses comportamentos através da aplicação de regras é um passo maior, que precisaria de justificação ulterior. Ou seja, será que nós não conseguimos produzir indivíduos, ou seja lá o que for, que têm o mesmo comportamento, esperto, digamos assim, perito, que uma pessoa dessa, que é perita, através da aplicação sucessiva de regras cada vez mais sofisticadas? E sim, a suposição epistemológica ela não precisaria ser abandonada. Se não, claro, bom, teríamos razões, então, para abandoná-la. Mas simplesmente essa descrição que foi apresentada, ela não parece ser suficiente para poder minar essas pretensões, essa pretensão da suposição epistemológica. Algo mais precisaria ser dito. Agora, o Dreyfus tem um ponto. Nós queremos, de fato, um modelo mental da mente humana. Parece que esse procedimento de aplicação de regras, ele não parece ser um bom modelo do que está acontecendo quando nós estamos pensando na lida habilidosa, no exercício de habilidades. A gente vai ver que justamente essa noção de habilidade, de lida habilidosa, ela é uma noção importante, tanto para a ecologia psicológica quanto para o inativismo. E uma maneira, talvez, de levar adiante esse raciocínio, talvez, inclusive, atacar, certamente aqui, aí sim, de uma maneira mais frontal, a suposição epistemológica, é dizer, bom, de fato, a gente não vai conseguir explicar como que esse comportamento poderia ser produzido só através da aplicação de regras. A gente não vai conseguir ver esses comportamentos como sendo hábeis, inteligentes, peritos, enquanto nós não incorporarmos as interações que esse organismo, que essa pessoa está tendo com o seu ambiente. Enquanto nós não vermos, na verdade, a relação entre o ambiente e o seu organismo como compondo como um sistema. O problema, na verdade, aqui, como eu já havia mencionado, era o mesmo problema que estava lá quando ignorávamos o corpo, e agora vamos estender esse raciocínio um pouco mais, quando nós ainda pensávamos a mente como enfronhada absolutamente no cérebro, como idêntica ao cérebro, e ignorávamos o corpo. O movimento ulterior aqui agora, nós ignoramos um outro elemento que é fundamental para poder entender a própria cognição, que é o ambiente no qual o organismo se encontra imerso. Então, enquanto nós estivermos reduzidos, digamos, a esse projeto em que vemos a mente como reduzida ao cérebro, de fato, a gente não vai conseguir explicar o comportamento hábil e perito, e, portanto, não será suficiente, por mais sofisticadas que sejam essas regras, porque elas são manipuladas por esse cérebro que está sendo visto aqui como desconectado do seu corpo e desconectado do seu ambiente, ou não é que ele esteja desconectado, mas que a relação que ele tem com o corpo, ou que a relação que ele tem com o ambiente não é
uma relação que constitui parte dos seus processos cognitivos. E, portanto, a sua cognição pode ser descrita só pela manipulação interna dessas regras. Mas o ponto é justamente esse. Enquanto nós estivermos presos a esse horizonte, nós não vamos conseguir enxergar corretamente como que esses comportamentos inteligentes podem ser efetivamente explicados e produzidos. Enquanto nós não ampliarmos o leque de elementos aqui que compõem a nossa explicação, envolvendo então não só o corpo, mas também o ambiente, de fato a gente não vai conseguir oferecer uma resposta adequada para o problema que foi levantado. Como compreendemos o comportamento inteligente, que é a manifestação de expertise e de habilidade. Bom, mas isso a gente vai ver melhor justamente com os próximos programas. E através deles acho que vai ficar mais claro do que ficou aqui, porque eu tentei resistir bastante às críticas que foram colocadas, mas com os próximos paradigmas vai ficar mais claro ainda as limitações que o cognitivismo clássico ele enfrenta.